Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Fórmula do Emagrecimento Definitivo. Estou gravando esse vídeo para responder uma pergunta que não quer calar. Eu recebo mensagens todos os dias por e-mail, redes sociais, WhatsApp, e a principal pergunta que as pessoas me fazem, seja através das mensagens, seja nos meus workshops, treinamentos, é: Edson, por que eu sou gordo? Você já parou para se perguntar? Por que você está acima do peso? Por que você engordou? Ou por que você foi gordo desde criança? Bom, essa é a resposta que nós vamos obter hoje. Por que você engordou? Por que você está acima do peso? A questão toda é a seguinte: da onde vem a obesidade e o sobrepeso? Inicialmente eu quero falar um pouquinho da minha história, rapidamente. Tem outros vídeos aqui no canal que você pode saber muito mais da minha história. Eu conto como eu desenvolvi o processo da fórmula do emagrecimento e eu vou procurar não me estender muito aqui. Eu fui gordinho desde criança. Quando eu era pequeno, eu já era fofinho. Talvez, acho que amamentando já era gordinho. E depois eu fui crescendo e fui engordando cada vez mais. O curioso é o seguinte: quando eu era criança, eu tinha um primo, nós convivíamos muito próximos. E ele era muito magro, sempre foi, até hoje, tem mais ou menos a minha idade. E para ter ideia, o apelido dele é Salsicha, de tão magro que ele é. E quando nós éramos criança, eu era gordinho e ele magrinho, só que ele comia mais que eu. E como é que pode, se ele comia mais que eu, ser magro como um palito e eu engordar cada vez mais? No café da manhã, eu comia, sei lá, um pão francês, 2, ele comia 3. No lanche da tarde ele se entupia de café com leite, cheio de açúcar, pão. No almoço ele fazia pratos maiores que o meu. Sorvete, eu lembro que ele comia 4, 5, ele comia uma caixa inteira de bombom e não engordava, e eu ali, engordando. Então vamos falar agora sobre os tipos de gordos, os tipos de pessoas que estão acima do peso. Aí nós vamos entender um pouquinho. O primeiro deles é esse, como eu, o gordinho desde criança. Muitas pessoas podem dizer: isso se trata de hereditariedade. Eu tenho as minhas dúvidas com relação à hereditariedade pelo seguinte: se você olha as pesquisas, elas mostram que as pessoas elas não eram obesas ou gordas no passado. O índice de pessoas com sobrepeso ou obesidade era muito pequeno. Como é que a hereditariedade pode explicar isso? Como é que as pessoas vão ficando gordas ao longo do tempo? Será que é um processo natural? Não, eu acredito que não. Na minha família mesmo, o meu pai não era gordo quando era criança. Ninguém na família era gordo. Talvez podemos explicar isso através da imigração, a mudança de ares. Com o passar do tempo, meus antepassados vieram de outros países com certos hábitos e as pessoas que aqui nasceram, seguindo hábitos de lá, talvez tenham engordado? Não sei, a maioria da família não é gordo. Então não há uma explicação genética no meu caso. Então eu prefiro acreditar que em algum momento, isso fruto de muita pesquisa, eu consigo entender como isso aconteceu. Em algum momento, lá desde a minha infância, com os hábitos alimentares, o meu corpo entendeu que precisava engordar para reter energia. Basicamente, de forma muito simples, o meu corpo engordou. E foi engordando cada vez mais. E eu fui gordinho desde criança. Agora, uma coisa mudou quando eu comecei a fazer regime. Daí para frente eu comecei a desregular o meu metabolismo. Meu metabolismo começou a ficar todo confuso. E quanto mais regime eu fazia, mais eu fui engordando. Meu primeiro regime foi com 12 anos. Depois dele eu engordei 4, 5 quilos. Nunca mais parei de engordar. Quando eu cheguei na vida adulta, eu me tornei mais sedentário do que eu já era. E aí eu comecei a engordar ainda mais e cheguei ao grau de obesidade. Cheguei aos 130 quilos. Outro tipo de pessoa que está acima do peso são as pessoas que engordaram no final da adolescência. Isso é muito comum, porque as pessoas tinham um padrão de atividade física, se movimentavam e de repente começa vestibular, faculdade, a pessoa não tem mais tempo para se mexer tanto, passa a se tornar sedentário, começa a trabalhar, mantém os hábitos alimentares e acabam engordando de uma forma muito simples. Essas pessoas... Pensa comigo, essas pessoas tinham o hábito de consumir uma quantidade X de energia e de gastar uma quantidade Y, ok? Isso equilibrava e essa pessoa mantinha o peso. De repente, essa pessoa diminui o seu gasto calórico. O que acontece? Ela está consumindo mais energia do que ela precisa.
O que o corpo vai fazer? Vai economizar essa diferença e a pessoa começa a engordar, né? Então isso é um processo natural. Ex-atletas. A maioria das pessoas que eram atletas e pararam de fazer atividade física acabam engordando. E pelo mesmo motivo que nós falamos das pessoas que engordam no final da adolescência. É a relação consumo versus gasto de energia. É muito simples. O atleta consome muita energia porque o seu gasto calórico é muito alto. Então, para ele manter o corpo funcionando em alto rendimento, ele precisa da quantidade de energia para suprir a sua demanda. De repente ele para com a atividade que ele está fazendo, só que o gap é muito grande. Essa pessoa acaba gastando muito menos energia do que ela consome. Eu conheço pessoas, um dos meus primeiros clientes, quando eu comecei a fórmula do emagrecimento há muitos anos atrás, foi um ex-halterofilista. Ele tinha um padrão de alimentação altíssimo, porque ele gastava muita energia, consumia muita energia para ficar forte. De repente veio o trabalho, abriu uma empresa, se tornou um grande empresário, parou com a atividade física e se tornou obeso. Ele manteve o mesmo padrão, ele fala, eu como o que eu sempre comi, só que ele começou a consumir menos energia. Simples esse caso, não é? Bom, até agora nós falamos de casos simples. A pessoa que é gordinho desde criança, tem uma disfunção, alguma coisa do próprio corpo que tem uma tendência maior para engordar. A pessoa que engorda no final da adolescência, também devido ao começo do sedentarismo, vida adulta, os ex-atletas. Agora, nós vamos entrar num caso muito curioso. Eu já trabalhei com centenas de pessoas assim. Pessoas que eram muito magras quando eram crianças. E a mãe, o pai ou alguém da família, ou muitas pessoas, ficavam criticando essa pessoa por ser magra. Ficavam pegando no pé, tinham apelidos. O que acontece? Muitos tomavam aí biotônico Fontoura, ovo de pata, levedura de cerveja e tudo mais. Quando essa pessoa atinge a vida adulta, em algum momento inverte o processo e essa pessoa engorda muito. Aqui nós já entramos na programação. Essa pessoa era muito magra e todo mundo ficava dizendo para essa pessoa que ser magra era ruim, não era saudável, que era feio. De alguma forma, o inconsciente dessa pessoa se preparou para engordar durante muitos anos. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida. De repente o chip muda e a pessoa começa a engordar. Um dos casos mais comuns é das mulheres que casam. A maioria das mulheres, quando casam, começam a engordar. Por que isso acontece? Por N motivos. O principal é que muda-se a forma como essa pessoa se relaciona com a vida. Ela passa a ficar mais em casa, ela passa a ter hábitos que não são os de antes. Então, a alimentação, a vida, a cultura familiar gira em torno da alimentação, da boa comida. Essa mulher acaba tendo hábitos menos saudáveis, ela já não é tão vaidosa, ela já casou. Isso é muito comum também. Muitas mulheres acabam engordando depois da gravidez, ou melhor, durante a gravidez, porque existe um paradigma vigente que durante a gravidez a mulher pode fazer o que quiser. E muitas vezes mulheres que se controlavam, que tinham vidas regradas até a gravidez, durante esse período, falam, não, agora eu posso qualquer coisa pelo meu filho, estou comendo por 2, e acabam engordando mais do que precisam durante a gravidez, tem o filho e acaba mantendo os hábitos. Nós somos seres de hábitos, e essas pessoas mantêm hábitos durante o período pós-parto. E aí, é um período muito curto, onde o corpo tende a voltar naturalmente ao peso natural. Essa pessoa mantém um padrão de alimentação muito alto. Se ela não volta ao peso dela anterior num período curto de tempo, o corpo, a máquina vai entender que aquele novo peso é o peso ideal. O que acontece? O nosso corpo, a nossa máquina é perfeita. E ela entende que o peso máximo que você adquire na sua vida é o seu ponto de equilíbrio, é o seu peso ideal. Por mais que você faça regime, dieta, o seu corpo vai sempre lutar para voltar para esse peso ideal, considerado pelo seu corpo. Então a grande sacada para o emagrecimento é mudar a forma que o seu corpo entende como seu peso ideal. Mas calma, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ao longo de muitos anos que eu trabalho com emagrecimento, hoje eu sou um especialista nesse setor, eu acabei me especializando devido ao meu resultado, de todos os milhares de clientes que eu já atendi.
em todos os meus treinamentos presenciais, online, conseguimos resultados extraordinários acima de tudo que existe no mercado. E por que faz tanto sucesso a fórmula do emagrecimento? Porque eu entendi como a coisa funciona. Basicamente, existe um grupo de pessoas que em algum momento criou uma programação para engordar que não tem nenhum desses significados dos grupos que nós estudamos até agora, que nós estamos falando. O significado é outro. Por exemplo, eu vou citar alguns casos para você perceber. Irmãos, quando tem é filho único e nasce o irmão mais novo. Essa pessoa, ela era muito querida, muito paparicada, tinha muita atenção. Quando nasce o irmão mais novo, esse aqui perde um pouco do espaço. O que acontece? Já vi diversos desses casos. Essa pessoa aqui acaba inconscientemente engordando para suprir, primeiro, a demanda emocional que ela não tem mais. Ela não tem tanta atenção. Então ela acaba encontrando no alimento um pouco dessa atenção. Outra coisa é ganhar um espaço maior, é ocupar mais espaço para chamar mais atenção. Mulheres que sofreram qualquer tipo de abuso, seja físico, psicológico, filhas de pais que são muito possessivos, muito dominadores, essas mulheres tendem a engordar de alguma forma para se proteger, para criar uma camada protetora, para não chamar tanta atenção. Mulheres que não gostam de se sentir atraentes durante algum período, ela não gosta de chamar tanta atenção. Eu já vi muitos casos de mulheres lindíssimas que se sentiam incomodadas de ficar o tempo inteiro com homens paquerando essas mulheres, sendo incomodada todos os dias. Inconscientemente, essa mulher decide se enfeiar, ficar menos atraente, não chamar tanta atenção e acaba engordando. Um caso muito interessante, mulheres, filha mais velha, quando a mãe, a provedora do lar, falece, e essa mulher tem que assumir a família, ela tem que assumir o papel da mãe. Nesse momento ela acaba engordando, porque dessa maneira ela ganha mais autoridade, ela se torna mais forte. A grande questão hoje é a seguinte: engordar acaba ficando tudo aqui, na cabeça. Todo o processo está na sua cabeça, porque acaba virando um ciclo vicioso. Você tentou diversos regimes, fez dietas, engordou e aí você adquire a crença. Você acredita que você é gordo e que é impossível emagrecer. Uma vez que o seu inconsciente acredita nisso, você passa a não conseguir de fato emagrecer. Identidade de gordo. Esse, eu acredito que é um dos maiores problemas que nós temos que mantém você acima do peso. Você assume que você é gordo. Você não diz, eu estou acima do peso. Quando você pega uma gripe, você não fala, eu sou doente. Não, fala, eu estou doente. Mas quando engorda, você fala, não, eu sou gordo. E aí começam as piadas, as brincadeiras, falar sobre gordice. Isso é gordice. E aí começam as crenças, não, isso engorda. Nossa, eu vou comer isso e engordei. Uma vez eu saí com uma menina, nós estávamos num grupo, né, de pessoas fazendo um curso, todo mundo no restaurante. E essa menina estava na fila junto comigo, ela era bem gordinha. E aí ela comprou um pudim e convidou uma outra menina, engorda comigo. Esse tipo de pensamento acaba fazendo com que a pessoa engorde cada vez mais. O nosso corpo é perfeito. Você está acima do peso devido à programação. O medo de engordar é uma das coisas que mais faz você engordar. Você sabia disso? Olha aqui, como eu falei, todo o processo está aqui, está na sua cabeça. Você engorda aqui primeiro, depois o corpo. O processo de emagrecimento tem que ser uma inversão disso. Quando você tem medo de engordar, tem pessoas que passam a vida assim, tendo uma relação com o alimento. Tudo que come, isso engorda, aquilo engorda, carboidrato engorda, isso é gordice. O que acontece? O comando inconsciente que você está dando para o seu corpo é, isso aqui engorda. Então o que o corpo deve fazer? Reduzir o metabolismo, economizar energia para comprovar para você que isso engorda. Agora vamos fazer uma separação muito rápida. Tem 3 tipos de pessoas. Tem a pessoa que está com pequeno sobrepeso, tem que emagrecer 3, 4, 5 quilos. Tem o grupo de pessoas que está gordinho, está 10, 15 quilos acima do peso. E tem o obeso, a pessoa que está muito acima do peso. Independente de qual dessas características,
O grande problema é que essas pessoas continuam fazendo tudo errado. A medicina perdeu a luta contra a obesidade. Os médicos acham que sabem o que tem que fazer. Eles entendem do corpo. É muito simples. Tira isso aqui, coloca aquilo ali. Tem a enzima X, o hormônio Y, faz isso, faz aquilo. E por que não dá resultado? Por que as pessoas continuam engordando? Tá cheio de dieta e regime por aí. Você pode escolher o que você quiser. Se você pesquisar, todos funcionam. Edson, mas aquela minha amiga emagreceu 10 quilos fazendo a dieta X. Agora vê se ela manteve o peso. Não mantém. Eu estudei muito. São muitos anos de pesquisa para chegar à conclusão de que regime só serve para engordar. E agora, por que você está gordo? Porque você fez regime. Todas as dietas que você fez na vida foram desregulando o seu metabolismo. Para quem que é mais fácil emagrecer? Para quem nunca fez regime. Porque essa pessoa simplesmente está desregulada. Ok, comeu mais do que precisava, engordou. Quem fez regime foi desregulando, o corpo está todo desbalanceado, o corpo não tem equilíbrio nenhum. E as pessoas que fazem regimes ou dietas têm uma relação com o alimento doentias. As pessoas, para elas, tudo engorda. Eu vou te fazer uma pergunta. Pode comer pizza? Chocolate? Sorvete? Na cabeça do gordo são coisas que engordam. E essa pessoa, toda vez que ela come isso, ela se sente mal e vive num ciclo vicioso. Você deve estar cansado de viver nesse ciclo vicioso. Fala a verdade. Então, afinal, por que você é gordo? Você conseguiu chegar a essa conclusão com esse nosso bate-papo? Pode ser por N motivos. Você pode ter, de fato, uma origem genética. Tem pessoas que têm uma possibilidade um pouco maior de engordar. Algumas pessoas porque reduziram o seu gasto energético e aumentaram o seu consumo calórico. Outras pessoas tiveram um fator, um trauma, alguma coisa que fez elas ganharem espaço. Outras pessoas se casaram, outras tiveram filho. Enfim, muitas pessoas fizeram regimes a fio, tomaram remédio, desregularam seu metabolismo. Você pode estar gordo por qualquer um desses motivos. A questão toda é que não importa qual é o motivo que te faz estar acima do peso. Sabia disso? Entender o motivo não vai mudar grande coisa. É lógico que é legal. Para mim foi interessante entender as origens do meu engordar. Eu acabei entendendo que quando eu era pequeno, eu já era gordinho. E eu fui um tempo para casa da minha avó, me afastei da minha mãe, e minha avó me dava açúcar, me dava alimento. Eu acabei engordando um pouco mais para suprir a falta da minha mãe. Então era um engordar emocional. Existem várias coisas. A questão toda é a seguinte: eu fiquei anos sofrendo com isso. Eu passei por tudo que você está passando. Eu me olhava no espelho e eu sofria. Eu não suportava a imagem que eu via. Eu não sei se você sente isso. Para a mulher é muito mais doloroso. O olhar do parceiro. A mulher, quando é casada e vê o marido olhando para uma mulher que tem um corpo bonito, a dor que ela sente porque ela está acima do peso, de não se sentir atraente. A mulher, quando está solteira, uma vez uma cliente falou para mim: Edson, eu sonho com um homem lindo, maravilhoso, mas quando eu penso que se eu encontrar ele na rua, ele não vai olhar para mim. Olha para mim. A questão toda é a seguinte: não tem nada errado em estar acima do peso. Não importa. Se você estiver saudável, legal, é difícil estar acima do peso e saudável. Mas tem pessoas que conseguem manter esse padrão. Tem algum problema? Aí que entra a grande questão. O problema está na sua cabeça. E eu quero te fazer uma pergunta. Te incomoda estar acima do peso? Há quantos anos você está lutando com isso? Quantas tentativas você já fez? Coloca no papel aí. Quantas tentativas você já fez para emagrecer? Quanto você já gastou de dinheiro com isso? E no final das contas, não precisa nada disso. E é isso que eu quero te convidar agora. Eu quero te convidar a tomar uma decisão definitiva. Você tem duas opções. Apenas duas. Não tem outra. Chega definitivamente. Acabou a brincadeira. Chega. Você tem duas opções. Ou você decide que vai ser gordo para o resto da sua vida e vai continuar engordando, ou você decide que vai emagrecer e vai emagrecer agora, definitivamente acabou. Não tem mais. Você vai ficar pulando de regime em regime, de novidade em novidade, de dieta em dieta, comprando academia 12 meses, paga e nunca vai,
comprando regime X, Y, comprando revista, lendo livros. E do que isso tem resolvido? Fazendo restrição alimentar, participando de grupos de ajuda, indo a psicólogo. O que isso resolveu na sua vida? Me diz, resolveu alguma coisa? Não, não resolveu nada. E por que não resolveu nada? Porque você não teve coragem de enfrentar de frente o problema. O problema está dentro de você, está dentro da sua cabeça. Se você não construir o autocontrole necessário para emagrecer, você nunca vai ser magro. Você nunca vai ter o corpo que você sempre sonhou. E você vai sofrer o resto da vida. Você quer isso para você? Se você não quer, chegou a hora de você tomar uma decisão definitiva. E eu quero te convidar e eu vou te ajudar nesse processo. Se você quer emagrecer definitivamente, você pode clicar aqui embaixo desse vídeo. Saiba mais, eu tenho um processo da fórmula do emagrecimento, posso te ajudar. Se você ainda não está, fala, não, ainda eu acho que eu posso ir sozinho, também vou te ajudar, não tem problema, eu vou te ajudar de qualquer maneira, eu quero assumir um compromisso com você. Eu tomei uma decisão, eu quero ajudar 1 milhão de pessoas até o ano de 2020 a emagrecerem e terem o corpo que elas querem. 1 milhão de pessoas. Se eu ajudar 1 milhão de pessoas, esse 1 milhão vai espalhar essa informação e nós vamos poder compartilhar uma nova era, onde as pessoas vão ter e ser tudo o que elas quiserem. Eu provei que isso é possível comigo e com os meus clientes e agora chegou a sua vez. Então, se inscreve aqui no meu canal, eu vou dar todo o material que você precisa, diariamente eu vou postando material, eu vou compartilhando informação com você, me acompanha nas redes sociais, procura lá, formuladoemagrecimento.com, tem no Facebook, procura pela Fórmula do Emagrecimento, curte a minha página Edson Burger, acompanha o canal, deixa seu comentário aqui embaixo, dá um like nesse vídeo se você gostou, se você não gostou também dá um não gostei. Se você tem dúvidas, se você discorda de alguma coisa que eu falei, deixa seu comentário aqui. Porque eu quero colocar essa discussão em pauta. Porque tudo que existe sobre emagrecimento está errado. Tudo que foi feito está errado. Teve um dia que eu postei uma foto no Facebook. Eu saí com um grupo de emagrecimento, nós somos uma esfirraria. E eu estava comendo uma esfirra e eu postei lá, estamos aqui fazendo um jantar de confraternização. Aí uma senhora escreveu lá no comentário: ah, Edson, você está de brincadeira então. Você está querendo dizer que eu tenho que esquecer tudo que eu aprendi em 20 anos fazendo dieta e começar a comer esfirra que eu vou emagrecer? Sim! Você só vai emagrecer no dia que você tiver uma relação saudável com os alimentos. Isso não significa ficar pensando positivo, não. Eu vou comer chocolate aqui e vou emagrecer. Não tem nada a ver com isso. A ideia é completamente outra aqui. Não se trata de pensar positivo, se trata de entender como o seu corpo funciona, entender como a sua mente funciona, preparar a sua mente, criar uma cabeça de magro, definir o corpo através de uma mudança sim de hábitos saudáveis. E se você fizer regime, você muda por um tempo, depois volta para o hábito antigo. Na fórmula de emagrecimento, a partir de agora, você muda completamente isso. Você vai continuar comendo de tudo que você quer. Vai mudar com o passar do tempo e eu te prometo isso que você quer. O que você quer muda completamente. Muda também a quantidade que você come, porque uma vez que você decide aqui que você quer emagrecer, agora, uma coisa é a seguinte: quando decidiu aqui, o seu corpo vai atrás. Só que a decisão que eu quero te convidar a tomar hoje, agora, assistindo esse vídeo é: a partir de hoje eu começo e vou até conseguir. Não tem falha. Tudo é aprendizado. Não existe escapar no processo da fórmula do emagrecimento. Não tem escapada. E é isso que faz as pessoas terem sucesso. Foi isso que acabou me levando para a televisão, para a Record, para a Globo. Por que faz tanto sucesso a fórmula do emagrecimento? Por que aqui as pessoas conseguem emagrecer? Aqui no canal tem alguns depoimentos para você dar uma olhada. Porque muda a cabeça. Muda o corpo. Você vai aprender como se alimentar, como fazer a coisa direito. Chegou a hora. Toma essa decisão. Acompanhe os vídeos da Fórmula do Emagrecimento, saiba mais sobre o meu curso, onde eu ensino tudo de tintim por tintim, detalhe por detalhe, como é que você muda. Eu prometo uma coisa para você: se você chegou nesse vídeo é porque você quer emagrecer e a sua busca acabou. Você encontrou a Fórmula do Emagrecimento. Te vejo no próximo vídeo, um abraço.